Pensa num negócio violento, pelo amor de Deus. É complexo, né, isso, porque como é que algo que é tão doce atropela tanta gente, né, numa hora dessa da manhã. Toda vez que você tiver uma experiência assim com o Espírito Santo, lembra a sua alma que é exatamente por isso que nós precisamos dele. Porque a gente não tem a menor condição de fazer qualquer coisa sem isso. Pelo menos coisas que sejam transformadoras e relevantes ao nosso redor. Porque a gente está fazendo coisas o tempo inteiro. Mas quando a gente fala de coisas que podem transformar realidades, a gente vai precisar do amor do Senhor Jesus. Acho que pode baixar um pouquinho que eu agora estou usando certo. Eu estava usando bem assim, ó. E eu sou o que mais critica quem faz isso, aí agora eu estou pagando pela minha lei. Agora eu vou usar certo, viu, Edu? Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior e eu sou nascido em Padre Marcos. E eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que essa é a minha 10ª edição do Impacto e é um presente mesmo assim de Deus. Fico vendo vocês na rua, aí eu falo assim, nossa, eles estão na casa de um primo meu. Ou, nossa, estão na casa da minha ex-professora. Meu Deus, o que é que esse povo está falando de mim por aí? E eu queria que você abrisse seu coração nessa manhã para uma mensagem que vai ser bem rápida, mas que pode fazer diferença na forma como você vê, não só o amor de Deus, mas a sua forma de se comportar diante dele. E caminhando por Padre Marcos, todo canto tem uma história, né? Eu saí daqui com 13, 14 anos, eu era muito novinho. E sempre volto aqui para ver os meus pais que ainda moram aqui. E ontem eu passando aqui, vendo vocês hospedados aqui, eu estudei aqui nessa escola, no Cândida. Fiz do que a gente que é velho, né? Chamava de 5ª a 8ª série. Que hoje é 6º a 9º ano, né? É isso. É isso? Falei certo? É, né? Eu queria contar uma história para vocês. Eu vou fazer um exposed aqui de um episódio que aconteceu aqui nessa escola. Não vou citar nomes, porque afinal agora vocês estão diante das provas, né? Então não quero ninguém sendo exposto aqui. Mas hoje eu sou muito bem casado, graças a Deus, com a dona Luísa, lá de Brasília. Só que adolescente, nessa fase, né? Você já passou por isso também. Essa é a fase, nesse momento ali, da 5ª a 8ª série, descansa em paz, né? Da 6ª ao 9º ano. Esse é o momento que você fica apaixonadão, assim. Os sentimentos ficam bolando aqui dentro de você. E quando você é adolescente, você acha que vai casar com aquela pessoa e você tem 10 anos de idade, né? Oh, dá licença, né? E aí você fica com aquela coisa assim no seu coração, aquela coisa inocente mesmo, sabe? Não era uma coisa maldosa, mas começam a rolar as primeiras paixõezinhas ali. E tem um negócio muito interessante que aconteceu em um desses episódios. E eu não vou falar o nome dela, porque ela enfim, ela também é daqui de Padre Marcos, mas eu era muito apaixonadinho por uma moça que estudava comigo. E aconteceu um fenômeno muito interessante por causa desse crushzinho, né? Lá em casa, todo mundo é São Paulino. Tem mais sofredores aqui que torcem para São Paulo? Aí, Deus que abençoe, tá? Vocês. Todo mundo era São Paulino. Só que assim, a gente cresceu num contexto que futebol não era algo muito amigável, né? Tipo,
Gente, vocês sabiam que... Não, eu vou expor você, Yuri. Não, você é muito lendário e revolucionário. O Yuri, que é meu amigo que está aqui, que mora aqui, ele passou muito tempo sendo líder de jovens da Assembleia de Deus e técnico, treinador do time de futebol daqui dessa cidade, tá? Esse cara aí é praticamente o Martinho Lutero de Padre Marcos. E assim, a influência que ele fez no time de futebol foi incrível, assim. Eu sou muito fã disso, Yuri. Glória a Deus pela sua vida. Mas na época era uma resistência um pouco maior, então a gente não tinha muito essa paixão por futebol. Mas a gente era São Paulino, porque o meu pai era São Paulino, então todo mundo foi virando São Paulino e tal. Só que essa menina torcia para o Corinthians. Nossa, eu tô dando muito detalhe, vai ficar fácil de descobrir, né? Vocês que são de Padre Marcos. Finjam que vocês não estão ouvindo nada de especial, tá? E, gente, eu não sei como foi isso. Eu não lembro de algo muito racional acontecendo na minha cabeça. Eu só sei que, por acaso, de repente, eu passei a ser corintiano. Me converti, foi? É engraçado um corintiano em Padre Marcos, né? Tipo, uma aleatório, né? E aí, eu me tornei corintiano. Eu sou um corintiano bem meia boca, para falar a verdade. Mas até hoje se pergunta, qual time que você torce? Eu vou dizer, torço pro Corinthians. Sei de nada, não acompanho nada, mas eu torço pro Corinthians. Inclusive, assisti um jogo do Corinthians dando 1-0 no Vasco, diretamente da Neoquímica. Assisti com o Rafinha, meu 02, meu braço, que anda comigo. E ele é vascaíno, então foi muito melhor assistir esse jogo com ele. Então, o que eu quero te falar com essa história engraçada e aleatória, expositiva? É que, sem perceber, a gente vai deixando com que as coisas que a gente ama moldem as nossas decisões, desde as mais inocentes e inofensivas, até as mais firmadas. As coisas que a gente ama têm um poder tão grande, gente, de alterar as nossas decisões. E a gente não faz isso intencionalmente. Você vai regando algo ao seu redor. E aquilo vai desenhando um escopo. E é por isso que é tão importante a gente sempre trazer à memória como que estão as nossas estruturas, para que a gente não caia no risco de amar tanto algumas coisas que não são as porções ideais para essa estação, ao ponto de, sem querer, deixar com que aquilo influencie muito nas nossas decisões. Porque a gente é aquilo que a gente ama. Quem disse isso não fui eu queria muito que tivesse sido. Porque eu uso muito isso na psicologia, em que eu atuo já há 10 anos. Mas Agostinho disse, você é o que você ama. E depois, James Smith, ele desenvolveu esse conceito, isso virou um livro, eu recomendo muito que você leia. E ele nos traz alguns entendimentos, mostrando o nosso coração como se ele fosse um imã, que é naturalmente atraído e moldado pelas coisas que ocupam o nosso tempo, que ocupam os tronos do nosso coração. E nesses tronos não tem espaços vazios. Se Jesus não está reinando sobre o nosso coração, algo estará reinando. É por isso que a nossa luta não é só para resistir ao diabo. Não é só para correr do pecado. A gente precisa correr para Deus. Isso faz toda a diferença, porque essa gangorra, ela é injusta. Se você ficar no meio, você vai cair para o lado do pecado.
Porque nós habitamos numa carne corruptível. Não há nada em nós que preste, amarelinho. Desculpa, mas a gente é um saco de batata pecadora. Se você fizer esforço neutro, você vai acabar se inclinando para o pecado. Porque não preciso fazer esforço para pecar. Eu preciso fazer esforço para obedecer Jesus. Então, sim, parece que você está fazendo mais força do que os outros, mas, uau, isso é o evangelho, parece que a gente esqueceu. Eu não sei em que momento da nossa igreja a gente passou a tratar as coisas de forma confortável, mas o evangelho definitivamente não é algo confortável. E as coisas que a gente ama vão doutrinando as nossas emoções. Olha que forte isso. Isso não te preocupa não, porque quando eu penso sobre isso, eu perco uma noite todinha de sono. O que a gente mais deseja define o nosso caráter. E nós não somos guiados apenas pelo que sabemos na nossa cabeça, mas pelos hábitos que o nosso coração adora e cultiva no dia a dia. E sabe qual é o problema? É que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. É complexo esse negócio de caminhar com Deus, porque quando a gente ama a Deus, depois que você é colidido com o amor de Deus, você fica sem chão, assim. Não tem nenhuma outra coisa que satisfaça tanto o seu coração. Você sabe disso. Você que já se encontrou com Jesus. Nada mais vai ser tão satisfatório o suficiente. Mas mesmo sabendo disso, a gente vai amando coisas que vão fazendo com que a gente saia do São Paulo para o Corinthians. Que vão fazendo com que a gente naturalize coisas que antes não eram tão naturalizadas. E aí, de repente, eu começo a fazer coisas que o Espírito Santo me fazia me sentir incomodado no começo, mas agora eu não me sinto mais. E sabe o que é mais preocupante para nós como igreja do Brasil, representados aqui nesse lugar? Talvez o nosso maior problema aqui não seja um pecado. Talvez o nosso maior problema aqui não seja uma incredulidade, necessariamente uma questão técnica, tátil. Talvez o nosso maior problema aqui, e esse eu posso te falar categoricamente, é o maior problema da igreja no Brasil, é o amor ao conforto. É essa ideia do inferno que foi plantada nas nossas igrejas, e muito por responsabilidade da própria igreja, que traumatizou muito crente. E com o excesso, é natural que a gente tente ir para o outro excesso. Então, eu não quero ser ativista, essa igreja é tóxica. Então, por que não ser um crente meia boca? Por que não ser um frequentador de igreja que só vai no domingo para a igreja? Ai, mas pelo menos eu vou no impacto. Aí eu pago a minha cota anual de missionário. Sabe o que a palavra diz? Eu sou muito confrontado com Jeremias, porque eu acho ele completamente dodói da cabeça, assim. Pensa num cara dramático, rapaz. Por isso que é considerado profeta chorão, né? Mas eu acho ele muito sincero, a honestidade dele me ganha um pouco. Olha o que ele vai dizer. Se você tiver com a sua Bíblia aí, Jeremias 20, a partir do 7. Isso aqui faz meu coração tremer. Essa mensagem não tem pontos, essa mensagem é uma conversa mesmo, em torno dessa palavra. Porque esse é um lembrete que o Senhor vai precisar sempre nos lembrar. Nós precisamos, na verdade, né? Não só aqui no Impacto, mas em nome de Jesus, a partir do momento que você sair daqui, eu sei que ontem vocês já fizeram muitas coisas, isso precisa ser um farol piscando na sua cabeça. Nós somos o que nós amamos.
Portanto, o que temos amado? Jeremias diz, uma das orações mais extraordinárias da face da terra: Senhor, tu me persuadiste. Algumas versões falam assim, tu me manipulaste. Ele é bem drástico, né? Você me convenceu, você fez um negócio aqui na minha cabeça. E eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Por que ele está falando isso? Vamos seguir aqui. Ele vai dar a queixa. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Coitado, né? Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Todo o download que Deus dava para esse cara era de taca, taca, taca. E aí, é engraçado a consciência que ele tem de como ele é dependente de Deus, porque ele já traz o contraponto. Ele fala assim, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, retido em meus ossos, e eu estou exausto, tentando contê-lo, e não posso mais. Eu ouço muitos comentando, pavor por todos os lados, denunciem ele, vamos denunciá-lo. Senhor, todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, e então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Eu queria parar aqui. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver o tão dodói que esse cara é, porque ele faz um gráfico assim, ó, ele é sensacional. Lá na frente ele fala assim, maldito seja o dia que eu nasci. Levemente colérico, melancólico, né? Mas é tão bonita a forma como ele se vê rendido. Que ele fala assim, cara, eu até tentei fugir dessa mensagem. Eu até tentei caminhar para um evangelho mais soft. Mas eu não consigo. Tem um fogo no meu coração que faz doer os meus ossos. E ele me atrai de volta para esse lugar. Eu não me governo. Porque eu amo muitas coisas, mas não há nada que eu ame mais a não ser o Senhor. Para onde nós iremos? Para onde mais nós iremos se só tu tens as palavras de vida? E é por isso, meus irmãos, que talvez o nosso maior desafio como igreja do Brasil é se desapegar dessa onda de capitalismo cristão que tem entrado na igreja. Sabe o que é o capitalismo cristão? É olhar as coisas com a ótica do consumismo. Olhar as coisas do reino com a ótica do consumismo. E esse é um inimigo invisível. Ele vai entrando com um aspecto de prudência, de zelo, de responsabilidade. E você sente os seus ossos doerem e o seu coração queimar, mas o conforto é tão bom. É tão legal ficar aqui de boa. Ai, não precisa tudo isso. A igreja do Brasil, ela está assim por causa da religiosidade. Eu não preciso me gastar tanto pelo Senhor, porque isso é um excesso. Me fala aqui, de verdade, você que é amarelinho, qual que é o sentido de você sair da sua casa, fazer uma inscrição, tirar um tempo das suas férias, vir para cá, tomar um banho no dia,
1 minuto e meio. E olha lá. Pegar sol. Investir tudo isso. Isso não tem nada a ver com esse tipo de pensamento. Isso não é confortável. Mas sabe qual é o nosso risco? É tornar isso um momento, um recorte do que poderia ser toda uma vida com Deus. Porque o desconforto da sua rotina, da sua igreja local, não é o sol quente do Piauí, talvez seja outra coisa. O desconforto da sua vida local é a facilidade que eu e você temos para abrir mão de qualquer coisa por causa do trabalho e de muita pouca coisa por causa do reino, por exemplo. Porque se o nosso chefe liga, a gente tem uma tendência a mudar a nossa agenda. Mas pense num negócio difícil é mudar a nossa agenda por causa do reino. E eu não estou aqui para dizer para você o que você deve ou não deve fazer. Porque você é responsável por esse relacionamento. Mas as nossas decisões práticas, elas acusam o que a gente ama. E essa é uma avaliação que eu preciso fazer para a minha vida e cada um cuida do seu. A gente precisa, gente, tirar o homem do centro. E isso não é um trabalho tão fácil, porque para muitos de nós, talvez esse seja um processo que vem sendo enraizado há anos. E algumas coisas vão sendo naturalizadas há anos. O conforto é um negócio complexo, porque ele cai no automático, então você para de perceber. A gente começa a fazer cálculos para tudo que o reino nos pede, para tudo que nos cobra um preço. Só que às vezes vai custar muito, às vezes vai custar tudo servir a Jesus. E o grande problema desse conforto que a gente vai nutrindo é que apatia espiritual e mornidão geralmente começam assim. A gente vai deixando de pagar o preço e a gente só vai até onde é conveniente. Me diga, o que isso nos diferencia de um sindicato de servidores como igreja? O que isso nos diferencia se fizermos somente até onde dá de um clube social? Eu lembro de Davi na era de Araúna, pagando preço pelo seu pecado. E Araúna, como bom servo, diz assim: não, meu rei, que isso? Você é o rei. Pega aqui a era, pega aqui os seus materiais, é tudo seu, o que é meu é seu. E ele fala assim: não, o pecado é meu. Não darei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. O grande problema é que a gente readapta muito as nossas fronteiras de tolerância. E sabe por que isso acontece? Porque no Brasil é comum ver Bíblia no painel do carro. Nós estamos numa situação muito confortável. Escuta isso, e na abundância é fácil esquecer o que é privilégio. Sabe por quê? Porque se a tua igreja faz alguma coisa que você não concorda, você vai para outra mesmo. E aí a gente vai adaptando o reino ao nosso evangelho. Eu estou falando isso como um padre macoense para você nessa manhã. O problema da igreja do Brasil, e esse problema é meu, e esse problema é seu. O problema da igreja do Brasil é que nós temos muito pão e pouca fome. Nós somos uma média de 500 pessoas nesse lugar, gente. É muito pão, glória a Deus. Mas onde está a nossa fome?
Falta fome porque estamos saciados do nosso próprio conforto, fazendo o mundo orbitar em torno do nosso umbigo e das nossas próprias necessidades, e ainda colocamos a conta em Deus. Eu não tive paz para fazer isso. Que paz nada? Você está chamando conforto de paz. Não fez porque não era confortável, porque você fez uma conta básica olhando para a força do seu braço e não tinha condição. É claro que não vai ter. Isso precisa gerar algo no nosso coração, porque nas nossas igrejas a gente chegou num ponto em que vir para a missão é algo tão bonito que você vira um semideus na sua igreja quando você volta de um impacto. E isso é natural, virou algo tão extraordinário pregar o evangelho, principalmente em contextos desconfortáveis, que a gente tem uma tendência a ir como um filho que vai mostrar um desenho para o pai e falar assim: olha Deus, eu estou fazendo missões lá em Padre Marcos do Piauí, e eu imagino Deus olhando para a gente dizendo assim: legal filhão, mas você quer que eu te aplauda? Parabéns, mas é o básico. Não é extraordinário pregar sendo cristão, o extraordinário é não pregar sendo cristão. A crise é tão forte que o que gera admiração e destaque é isso, mas deveria ser normal, porque a igreja não tem motivo nenhum para não pregar o evangelho. Isso aqui é o que sustenta a nossa fé. Sem isso a gente perde aquilo que é básico para a sustentação do evangelho, que é o poder de Deus. E isso precisa voltar a ser o centro. Eu preciso morrer, eu preciso sair desse centro, eu preciso largar esse antropocentrismo que entrou na igreja disfarçadamente, através de uma mensagem de autoajuda. Deus está mais interessado na sua redenção do que no seu conforto. E é por isso que a igreja sempre cresceu mais em tempos de perseguição. Quando eu estava no Marrocos, como voluntário, porque os voluntários tinham que se apresentar nas suas áreas profissionais, porque senão a gente era preso ou morto. Janela vermelha de perseguição. Eu estive num culto entre irmãos perseguidos, debaixo do chão. E toda vez que eu lembro disso, eu sinto muita vergonha do meu evangelho. Porque nós temos muito pão e pouca fome. E eu não estou falando isso para te jogar um balde de água fria. Talvez essa seja a forma mais generosa de Deus nos amar nessa manhã. É dizer para você o que você ama. Meu filho, quais são as coisas que estão no seu coração? Se você chegou aqui com outros altares, você ainda consegue mudar isso. Vamos fazer um desafio juntos, amarelinhos? Pode ser? Você vai lembrar disso? Eu quero que você anote em algum lugar. Eu estou te pedindo isso como padre marcoense. Eu sou nascido aqui nesse lugar. E eu tenho orado por isso há muitos anos. Vamos fazer um combinado? De verdade, em amor, em respeito. Não trata essas pessoas como se elas fossem pessoas que estão inferiores a gente. Não trata essas pessoas como se elas estivessem num estado de miséria. Enxergue essas pessoas. Abra os seus olhos. Se relacione com elas. Porque às vezes a gente é tão hipócrita, a gente é tão soberbo, que a gente não se dá o respeito de se preparar no básico antes de sair para o campo, porque você pensa, eles estão precisando mesmo. Qualquer coisa que eu entregar vai ser útil. E você fica guardando pão na mochila. Mas as pessoas precisam de algo que o Senhor derramou no nosso coração, no meu e no seu coração, que pode mudar tudo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, é lindo o que a gente vem fazer aqui, e isso abre muitas portas em relação a atendimentos, o quanto que Deus usa o pessoal da saúde, as partes sociais do projeto, mas isso um plano governamental também pode fazer. Sabe o que é que faz um impacto poderoso lá na saúde? É porque eu vejo essas pessoas, enquanto falam com os clientes, com os pacientes, elas estão derramando Jesus. Isso o mundo não pode fazer. É isso que nos diferencia enquanto igreja. Uma cesta básica, um projeto governamental pode fazer, mas Jesus, em você, a esperança da glória, só a igreja pode fazer.
Pare de olhar essa missão como assistencialismo espiritual. Deus não te trouxe aqui para ficar perdendo tempo, para ficar disperso. Deus te trouxe aqui porque Ele plantou uma bomba dentro de você. E você vai explodir isso em lugares completamente aleatórios. E isso vai mudar a realidade de Padre Marcos. Existe muita gente abrindo um caminho em oração para que esse dia esteja acontecendo. Não desonre isso com distrações e deixando com que a sua vida abra brechas para coisas que podem quebrar todo o plano de Deus específico para a sua vida, porque nós não temos esse poder de mudar Deus. Mas a gente pode simplesmente ver a nuvem passar e ficar assistindo. Não pense que porque você está aqui, necessariamente você vai estar completamente submerso. É preciso esvaziar o nosso coração. Então vamos fazer um combinado? Todo dia, quando você acordar, pergunta assim para Jesus. Fale, Jesus, qual a expectativa do céu para mim hoje aqui em Padre Marcos? Anota aí, por favor. Se alguém tiver um papel, coloca isso nos quartos, para todo mundo já ver. Se acordar, vai dar de cara com essa frase. Jesus, qual que é a tua expectativa? A expectativa do céu para mim hoje, aqui em Padre Marcos. Para você não viver mais um dia no automático. Por que a gente veio para cá? Isso é tão sensível porque a nossa carne é tão inclinada que muita gente vem para a missão. Porque lá no fundo, mesmo que você não reconheça, isso dá uma satisfação para o seu coração de, ai, é tão legal estar aqui. Eu me sinto tão útil aqui. Mas Jesus quer mais. E Ele está gerando isso no nosso coração. Em amor. Tirar a gente do centro custará muito, eu quero encerrar com isso. E aí a gente vai começar a ver problema onde não tem relevância. Quando a gente está cheio da gente. Coisas começam a nos incomodar no campo missionário. As pessoas começam a nos incomodar, outros amarelinhos. Ah, eu gostaria que isso tivesse sendo feito dessa forma, e não do jeito que está sendo feito. E aí começa murmuração, maledicência. Deixa eu te dar notícia. Deus não colocou nem eu, nem você no lugar dessas decisões. Olha só que coisa legal. É preciso ter muita humildade para servir ao Senhor, com interesse aqui no sertão. Para você não começar a reclamar do banho, para você não começar a reclamar daquilo que está dando errado. Está dando errado é muito subjetivo, pode ser a sua expectativa. Então vamos fazer um compromisso com o Senhor para encerrar? Todos os dias perguntar, qual a sua expectativa para mim nessa manhã? Desse dia. E amanhã você pergunta de novo, porque pode ter uma outra porção para amanhã. Você pode levantar sua mão onde você está? Pode ficar de pé, na verdade. Vamos lá. Esse é um compromisso solene. Mas eu queria te pedir de coração. Desculpa tomar um pouquinho do tempo, gente, que eu não posso sair daqui sem fazer isso. Você precisa fazer um compromisso. E ele vai ser cobrado de mim e de você. Então não faça se você não estiver disposto, tá bom? É de coração mesmo. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim, Jesus, qual a expectativa do céu para mim hoje? Me mostra. Eu sei que o Senhor é o mais interessado. Me mostra. E nós vamos fazer esse compromisso juntos. Diga assim, eu me comprometo a dar graças em tudo durante toda essa semana. Eu me comprometo a não ser pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, nem dos padrimarcoenses, nem dos irmãos da igreja local.
nem da minha liderança. Eu me comprometo a não emprestar minha boca para Satanás com murmurações, calúnias, fofocas e maledicência. Eu me comprometo a não deixar um ambiente confortável para que outras pessoas tentem fazer o mesmo comigo. Eu me comprometo a ter os olhos sensíveis para ver o que o Senhor vê. Me ajuda a enxergar, Senhor, cada pessoa com os teus olhos. Eu me tiro do centro. Eu destrono os outros altares. E te digo, Senhor, toma o teu lugar na minha vida nessa manhã. Em Colossenses 1, 17 e 18 diz: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Jesus é digno nesse lugar. Jesus reina no seu trono nesse lugar. E nós entramos com confiança nesse lugar, mas entramos com reverência nesse lugar. Por isso nos rendemos nessa manhã, Senhor.